A cidade de São Paulo tem aproximadamente 1 milhão de crianças de 0 a 5 anos de idade. É muita coisa. São Paulo, você tem Suíças em São Paulo, você tem pedaços de Haiti aqui dentro também. Então as disparidades nos indicadores socioeconômicos são enormes. O Glicério precisa muita coisa, né? Nós temos problemas muito sérios aqui que ao longo dos tempos não foram cuidados devidamente, né? Quer dizer, o nosso bairro, de certa forma, ele está como que confinado, né? E as nossas crianças, tem muitas crianças aqui com 8, 10 anos que não conhecem a cidade de São Paulo. Quer dizer, porque vivem aqui dentro desse espaço, né? E não são oferecidas condições para que também as crianças possam ter vamos dizer, possa se abrir caminhos, janelas, espaços, né? Para que as crianças possam ter uma participação efetiva na vida da cidade, né? A minha relação com o Glicério é bem complicada, assim. Eu tenho 3 filhos, eu tenho um que foi de abuso, mas do mesmo pai dos outros, eu sofri violência doméstica, né? Aqui no Glicério. Já no horário de trabalho, né? Mesmo eu falando para outras mulheres, eu sofria também. Hoje eu ajudo outras mulheres também. Jaque! Oi! Pode entrar, Jaque? A gente pega um bebezinho desse, a impressão que dá é que você pisca, cresceu. Eu não consigo nem explicar, porque acaba como se fosse sendo da nossa família, né? 8 anos não é 8 meses, né? Então, que nem o caso dela, eu acompanhei aquela moça, né? Eu conheci ela o quê? Ela tinha, acho que tinha o quê? Uns 11 anos, eu acho. Hoje ela é mãe, ela tem que ter mãe hoje. É difícil. Você tem que ser bem estruturado para dar uma boa educação aqui. Porque é um bairro bom, ao mesmo tempo muito perigoso para criar um filho aqui. Eu tenho 2 filhos, o Gabriel, de 8 anos, e o Miguel, de 2 anos. Olha, é bem diferente. Na minha época era eu achava mais tranquilo. Criança brincava, tinha outros tipos de brincadeira. Hoje em dia mesmo eu não deixo o meu de 8 anos brincar lá embaixo, sem mim. Ele pede até para descer, mas eu não deixo, porque tá muito perigoso. Carro, assaltos, é tudo. Tá muito perigoso aqui. Eles não têm muita área de lazer, não tem muita segurança para eles ficarem à vontade brincando na rua, por conta da região que é perigosa. Eu prefiro excluir mais ele, entendeu? Eu envolvo mais ele quando tem esses projetos, esses eventos, ele sempre está presente, mas no dia a dia eu não deixo muito ele na rua, entendeu? Porque na idade que ele está é aquele negócio, né? Um vai atrás do outro, né? Eu tenho 14 anos e minha maior preocupação é com as crianças da nossa cidade, ver o que acontece no nosso bairro de errado e influenciar quando ela tiver já 15, 16 anos.
de roubar, usar droga, porque isso aí não tem futuro, né? Morre ou é cadeia. Então, essa é a minha maior preocupação. Tenho um filho que quando ele completou 16 anos, ele começou a se envolver, né? Eu já não conseguia me lidar bem, porque era dentro da minha casa. Aí eu, meio que perdida, dei ele pro pai, devolvi ele pro pai pra tirar daqui. Mas assim, ainda bem que eu fiz isso, deu certo, né? Porque aqui é tudo muito fácil. Aqui é tudo muito... As pessoas falam, todo lugar tem, mas igual aqui não existe. Igual aqui não existe lugar nenhum. Eu amo esse lugar, mas é muito difícil você educar filhos aqui. Ele não vai crescer aqui, não. Se ele crescer aqui, eu vou dar o máximo de mim para dar uma educação maravilhosa para ele não se meter com nada errado. Básicamente, el problema principal, el impacto principal de la pobreza sobre el desarrollo infantil es que limita las posibilidades de desarrollo del cerebro durante sus primeros años e incluso después. La limitación creada por falta de espacio o espacio insalubre, inseguro, percepción de violencia o la falta de interés de posibilidades de aprendizaje en esos espacios públicos limita las oportunidades que esse niño va a tener para entrar en la escuela e incluso para tener éxito en ellas. Tem lugares que precisam de muito mais atenção e precisam da política pública. Cada região mais vulnerável da cidade, se você vai para a cidade de Tiradentes, ou para o Grajaú, para a Brasilândia, tem características próprias. Por que começou uma prioridade no Glicério? Uma das pesquisas que a gente tomou conhecimento logo em 2013, quando a gente estava começando a desenvolver o São Paulo Carinhosa, é a situação dos cortiços. O sea, nosotros siempre pensamos en las comunidades que llamamos favelas, comunidades periféricas y sus desventajas, pero hay todavía algo que puede ser más complicado para un niño pequeño, que es vivir en viviendas, vamos a decir, improvisadas o con malas condiciones, a veces en el centro mismo de la ciudad. Uno de esos casos son los cortizos. Nesses cortiços habitam muitas famílias e essas famílias têm muitas crianças. Então coabitam em espaços muito pequenos muita gente, muitas crianças. Eu moro em uma pensão, eu tenho que subir lá no quarto da minha mãe, que às vezes ele quase cai, né? Que é o telhado do quarto da minha avó. E aí eu tenho que brincar sentada, eu não posso levantar direito, porque senão fica tremendo. O cortiço é uma situação, às vezes, de vulnerabilidade e que a criança sofre de situações de violência, mais, às vezes, graves até do que a própria favela, né? E a gente procurou aqui trabalhar no sentido de uma integração dos serviços também. Trazer a escola para conhecer onde as crianças moram, o agente comunitário trabalhar de forma mais integrada na casa, com a escola, com a assistência social, ativar a comunidade e a rede de proteção. E o enfoque do trabalho da São Paulo Carinhosa teve um eixo
muito relevante na questão da tentativa de trazer saúde para a questão da primeira infância através do programa de visitas domiciliares. Então, a visita domiciliar, ela vem, a gente pergunta se a gente está precisando de consulta, aí marca, aí envia para lá e depois a gente vai para passar na consulta. Se você tem algum problema de pressão, ele já vem, já verifica sua pressão. Qualquer problema que você tem, se está machucado, ele já te faz um curativo ali. Tem um acompanhamento, né, deles. É legal isso aí. Tem umas que vêm com aquelas balancinhas para pesar os bebês. A importância que eu vejo nas visitas domiciliares, além do vínculo, né, que a gente tem com os pacientes, é a questão da orientação. Às vezes a gente acha que as pessoas já sabem tudo. A gente está no século XXI, a gente tem televisão, a gente tem internet e tal. Mas assim, a gente vê que não tem. E a importância é a gente estar ali sempre, não só com a criança, entendeu? Mas com a família em si, no geral. Aquela coisa, o tratado da mulher, o cuidado com a mulher gestante, aí depois o cuidado mãe, e aí criança, aquela coisa toda. Licença. Soube que nasceu? Que bonitinha! Nasceu quando, Jaque? No dia 5. Dia 5. Deixa eu te falar, e o peito também? Como é que você tá fazendo pra amamentar? Tô dando pra ela de 3 horas. Eita! Assim, sempre que você encostar, você ficar numa posição que fique bom pra você. Você quer que eu te ajude? Ó, a boquinha dela. Ó como tem que ficar. Tá vendo, ó? Essa parte de baixo, ó. Ó como ela tá pegando, tá vendo? Ó, boquinha de peixe ela tá fazendo, ó. Ó, aí ela vai com muita sede, tá vendo? Ela vai ficar cansada. Só que isso não quer dizer que ela já tá alimentada. Ela vai ficar cansada, ela vai dormir. Então, o agente comunitário tem que ser capaz de levar às famílias informações suficientes para que esta família cuide melhor da criança. Porque não somos nós, como profissionais de saúde, que vamos ficar lá no campo, vamos cuidar das crianças. Quem cuida das crianças efetivamente, no cotidiano, são as famílias. Então, eu identifico antes mesmo do bebê nascer as vulnerabilidades da família, trabalho com elas durante o pré-natal. Quando o bebê nasce, também são feitas visitas domiciliares, com 15 dias, com 1 mês, com 2. Então, existe uma sistemática. Né? Então, se espera que essa criança seja avaliada sistematicamente. Meu nome é Kel, eu tenho 11 anos e moro aqui no Glicério com a minha família. Minha casa fica um pouco mais pra frente e diferente daqui. É bem mais limpa e bem mais cuidado. O que é mais difícil pra mim morar aqui no Glicério é muito lixo na rua, porque eles ficam jogando muito lixo na rua e também muito vídeo. Na hora que a gente fazendo alguma coisa, por exemplo, a gente pode se machucar e com esse lixo na rua não tem como. Acho que eles não respeitam bem aqui o local. Alguns moradores, eles jogam bastante lixo na rua, eles jogam muita coisa na rua e isso acaba sujando muito, pode causar enchente também. E eu acho que isso é uma das piores coisas. O impacto do lixo da infância, para mim, é terrível. Eu tenho visto isso no dia a dia aqui. Quando tem um lixo, há enchente, aí as águas vão para dentro das casas que tem aqui, as crianças pisam naquela água que é contaminada, e aí gera doenças e vários fatores que vão prejudicando a saúde das crianças. Fora o próprio contexto de vida, né, que acaba sendo prejudicado no geral, da educação das próprias crianças. Aí fizemos uma série de movimentos de conscientização nas escolas, conscientização ambiental. A própria Anlurb, as concessionárias, elas têm uma estrutura para trazer aqui para a região do Glicério um pouco mais de informação, um pouco mais de respaldo
um pouco mais de conscientização. Então, assim, tinha um trabalho de duas faces, né? Um pouco para a população entender um pouco como é que funciona a estrutura da limpeza e, portanto, colaborar com ela, e outro para a estrutura da limpeza entender o que a população quer. Como nós detectamos que aqui no bairro tem locais que tem chama lixo viciado, né? Então as pessoas viciam a colocar o lixo como é aqui. Então, ao ver isso, a ideia foi, vamos ver o que podemos fazer para melhorar. Aí surgiu a proposta de a gente, assim, pôr um Big Ten aqui, né? De fazer uma análise do solo e tudo mais, e aí começar um processo de colocação desse Big Ten e também de educação do pessoal, de conscientização, o que já começou a ocorrer. Cuidar do lixo é cuidar da minha saúde, é cuidar da família, é cuidar da criança. Então, nós estamos lutando para que esse cuidado seja não só falado, mas seja realmente vivido pelas pessoas. A rua também faz parte, vamos dizer, do meu mundo, da minha casa, né? É um ambiente que eu piso, e se eu piso eu volto para minha casa, então há uma interação entre a rua e minha casa, então a rua também torna-se minha casa, né? Nós vamos dar início a mais uma aula pública, né? Eu acho que essa aqui já é a 12ª, né? Quais são os trajetos? Nós vamos falar um pouquinho, né? Como é que surgiu esse glicério, né? Como é que ele apareceu, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o aparecimento das vilas, né? A partir de 1910. Que na verdade, isso daqui o que era? Na verdade, isso aqui era uma grande chácara, que foi o quê? Que foi parcelada. Então vocês moram num bairro extremamente importante. Sobre a aula pública. A aula pública foi feita pelo professor Paulo Magalhães, que foi a primeira aula pública dele foi com as pessoas do 7º ano, que ele testou sair, quebrar os muros da escola, e nem, sem aquela conexão entre caderno, lousa, caderno, entre as 4 paredes da escola. E é muito boa a aula pública porque me dá a oportunidade de falar, de expressar o que eu estou sentindo agora. Aqui, né, quando chove bastante, né, a gente tinha o quê? Nós temos o quê? O próprio rio Tamanduateí, que acaba subindo e acaba invadindo toda essa parte aqui. Porque antigamente o que era aqui, essa área? Aqui era a grande várzea do Carmo, né? São casas, né, que foram tombadas, mas mesmo assim a edificação ela vai aumentando. Você vê os prédios, né? A gente tem quase prédio de 30 e tantos andares aqui. Mas aqui é uma área histórica, né? Que é uma área importante. Vila dos Estudantes. Quem é que morava aqui? Os estudantes que fazia o Largo São Francisco. Além do mais, aqui é a Liberdade também. Quando chegaram mais ou menos, eu tenho aqui anotado, 300 japoneses em 1912. Eles foram morar aqui, ó, na Rua Conde de Sarzedas. Além disso, chegaram em 1963 muitos sul-coreanos que também foram morar aqui nas Sarzedas, né? Nós temos assim uma história muito interessante, né? Nós temos além das vilas, né? A Vila Suíça, a Vila dos Estudantes, a Carolina Augusto, né? O trabalho do professor Paulo é excelente. Isso está desenvolvendo muito as crianças, os alunos. Olha, ele está de parabéns. Porque é isso que está precisando. Não é só na sala de aula, é no bairro todo, entendeu? É uma coisa que dá felicidade pra gente ver a história do bairro. Por exemplo, saber que aquela Vila Suíça já foi do Tamanduateí, aí é muito difícil. A gente sabe onde a gente mora também, saber sobre a história do bairro, saber sobre a história da rua, saber sobre o local que a gente mora. Poucas crianças conhecem bem o bairro onde eles moram. Então isso é muito importante, eles participar da comunidade, os pais também precisam participar muito, sabe, andar um pouco mais. Tem gente que não conhece o glicério todo. O
pedaço chamado Glicério é um pedaço muito abandonado pelo poder público, né? Então, os serviços básicos de atendimento à população, aqui eles ainda são precários. O Glicério é um bairro muito interessante e com muitos desafios desse ponto de vista, porque é um bairro que está justamente ao lado do centro da cidade, né? De uma área absolutamente consolidada. E o Glicério tradicionalmente recebeu imigrantes. Hoje, o Glicério recebe muitos refugiados. Meu nome é Júnior Toussaint, eu sou haitiano, eu tenho 34 anos. Então eu morava lá na República Dominicana. Então já tinha um irmão aqui. Então ele sempre me fala que aqui no Brasil é bom, tem muito serviço. Então eu decidi viajar até aqui para dar uma melhor vida, um melhor futuro para meu filho. É muito difícil porque muito difícil aqui para criar um filho, porque as coisas ruins, com coisa de bandidagem, assim, é difícil de criar um filho aqui. E o que aconteceu no Glicério é que o Glicério acabou recebendo e essas pessoas se instalaram aqui e há muitos moradores que vivem há mais de 30, 40 anos aqui, que permaneceram no bairro, mas que, de alguma maneira, a sua condição de refugiados, né, do ponto de vista do contexto, da habitação, dos recursos que tem disponíveis nesse bairro, mesmo ele sendo ao lado do centro, continuam sendo condições de refúgio. Não sei, o Glicério precisa muita coisa, né? Nós temos problemas muito sérios aqui que ao longo dos tempos não foram cuidados devidamente, né? Quer dizer, o nosso bairro, de certa forma, ele está como que confinado, né? E as nossas crianças, tem muitas crianças aqui com 8, 10 anos que não conhecem a cidade de São Paulo. Quer dizer, porque vivem aqui dentro desse espaço, né? E não são oferecidas condições para que também as crianças possam ter vamos dizer, possa se abrir caminhos, janelas, espaços, né, para que as crianças possam ter uma participação efetiva na vida da cidade, né? Trata-se de trabalhar o bairro aqui, de a gente acreditar que existe possibilidade de nós construirmos aqui caminhos, espaços onde as pessoas vivam bem, né, vivam integradas. Bom, estabelecido que o Glicério era uma região a ser trabalhada com mais afinco, foi convocadas várias secretarias que fazem parte do Comitê da São Paulo Carinhosa para estabelecer um plano de ação para cá. Outras ações foram motivadas, lideradas pela Subprefeitura da Sé, por exemplo, um projeto em parceria com organizações da sociedade civil para fazer uma escuta dos desejos das crianças. O que vocês acham que poderia ter, por exemplo, lá na Praça do Bombeiro, que vocês sabem que tem algumas coisas lá, o que vocês acham que faltaria lá? Fazer o quê? Colocar o quê lá? Brincadeira, inflador. Tipo fazer um parquinho lá. Um parquinho lá. Tá para nós fazer uma coisa brincar, né? A importância dessa praça para as crianças é fundamental. Aí, essa praça foi idealizada na década de 80. A minha infância eu vivi aqui, eu passei... minha mãe vinha me buscar, né? Porque eu chegava aqui de manhã cedo e só voltava para casa, não parava nem para almoçar. Agora a gente só precisa dar uma melhorada nela, a condição para que as crianças se apropriem aí, porque na região aqui o único espaço que tem é esse que as crianças podem estar utilizando aí, ao invés de ficarem na rua. Ser administrador da praça me dá aí um cunho de responsabilidade gigantesca, a ponto de simplesmente trazer o mínimo que tinha, ou se não melhor, do que um dia eu usufruí daqui.
las viviendas son los espacios son tan reducidos que no hay espacio realmente para jugar. O sea, los niños tendrían que salir y las calles no son seguras. O sea, una de las formas era intentar ver cómo nosotros rescatábamos espacios públicos externos a esas casas para que los niños tengan más tiempo, más oportunidades y quienes nos cuidan de utilizar el espacio público como oportunidades de aprendizaje, de conocerse, de crear tejido social. Gabriel, por que você acharia que o povo deveria fechar a rua de fim de semana para todas as crianças? Pra gente brincar mais. Mas porque tem brincadeiras mais ou menos. Jogar bola, andar de skate, andar de bicicleta, jogar. Mas não a rua inteira, sabe? Um quarteirão. Não um quarteirão, né? Só essa rua aqui da frente. No início, quando a gente pautou a Secretaria de Cultura que essa região seria um lugar importante para ter atividades para as crianças, a Secretaria foi mais além e fez pela primeira vez uma virada cultural no Glicério. Como é que um evento como a virada cultural pode não só cumprir um papel de ocupar o centro, de misturar as pessoas de bairros diferentes, que é o que ele realiza, mas também ter um foco para a primeira infância, né? E aos poucos esses eventos de ocupação de rua foram ganhando o nome de viradinhas, porque eram várias atividades diferentes no decorrer do dia. Foi ótimo, entendeu? Foi uma novidade aqui no bairro, uma coisa que não acontecia. Tem eventos fim de semana, brincadeiras, um monte de coisa pra criançada brincar, fecham a rua fica só pra eles, entendeu? Corre pra lá, corre pra cá, brincadeiras, aí pecinhas de teatro, um monte de coisa legal, entendeu? Coisas que não tinha aqui no bairro, e fez muita diferença, muita. As viradinhas são bem legais, porque tinha cada coisa bem legal, assim, atividades legais de cada cantor. Por exemplo, no evento que teve, foi a Lady Di. Foi bem legal, porque a gente queria mesmo um show que animasse todo mundo. As famílias, as crianças, os idosos, as pessoas pareciam se sentir mais à vontade para ocupar a rua mesmo, que é delas. Quando a prefeitura se propõe não a seguir o receituário de levar cultura para, mas de abrir os espaços da cidade para a ocupação cultural das comunidades, dos grupos culturais, você inverte, você reconhece que as pessoas têm cultura. Que muitas vezes o que falta é a cidade se abrir as suas veias, abrir suas avenidas para essas manifestações que estão represadas. Lo más interesante es ver que ellas tomaran el espacio público, lo usaran para jugar, que lo ambientaran, que limitaran el acceso del tránsito para evitar accidentes. O sea, fue una movilización. Creo que el experimento es un poco aprender. Podemos compensar mientras hay soluciones más permanentes. Porque você fechar uma rua para a criança é devolver o espaço que lhe é de direito, né? Afinal, para que serve uma cidade, né? É só uma dimensão utilitária? Não. Ela tem o seu grande desafio de ser um grande brinquedo para uma criança também, porque é brincando que se desenvolve, se aprende, se busca muita coisa, né? Quando a gente fala da primeira infância, a gente está falando mais ou menos assim, vai do 0 até os 6 anos, primeira infância, mas principalmente o 0 ao 3, ou os primeiros 1000 dias, eles são muito importantes na vida de uma criança para todo o futuro dela, porque nessa idade o número de conexões nervosas, o desenvolvimento, ele tem uma intensidade
como nunca em outra fase da vida. É como se fossem as bases, a fundação de uma construção de uma casa, né? Então, sobre essa base, sobre essa fundação, é que todo o resto vai acontecer. Se a criança vai aprender bem, se ela vai ser segura, se ela vai ter autoestima, tudo aquilo que acontece nesses primeiros 1000 dias vai fazer uma diferença enorme. Muitas famílias ainda têm essa concepção que a educação ela não é uma fase importante. Ela está aqui apenas para brincar e apenas porque eles têm que trabalhar. Mas assim, se você olhar para o desenvolvimento dela, eles estão sempre preparados para a vida. Tem diversas pessoas em situação de vulnerabilidade, diversas crianças em situação vulnerável. E eu acho que esse é o sentido de o quintal existir. E muitas crianças sem escola, porque as mães trabalham à noite, e depois chegam em casa, dormem as crianças, talvez elas não dá para trazer, a gente vai atrás, conversa, as pedagogas, diretoras, professoras, faz muito visita nas casas. E eu sempre falo nos momentos de formações com as famílias, falei, gente, vamos dar importância para esse momento, porque é um momento importante da vida dos filhos de vocês. Eles não estão aqui para brincar por brincar. Eles estão aqui para brincar de faz de conta, para brincar na brincadeira de roda, para brincar. Tudo isso é importante. Os indicadores de qualidade, eu acho que ele é essencial. Eu acho não, eu tenho certeza que ele é essencial. Mesmo sendo tão atual, esse é o 3º ano que nós vamos aplicar. Mas eu já vejo um resultado extraordinário. As famílias vêm e elas opinam mesmo. Elas vêm e vê o que não tá bom, vê o que tá, sabe? E são coisas que a gente sabe que é extraordinário, que antes não acontecia. Era a família do portão para trás. E assim, nós temos uma experiência muito boa numa contação de história. Nós conseguimos... Sem querer, por acaso, ao acaso nessa mediação nós conseguimos a participação das crianças nos indicadores de qualidade. Eu aprendo umas coisas que a professora me ensina. Calendário, história. Queria que tivesse um campo de futebol para jogar futebol. Eu também. O que eu mais gosto de fazer é jogar bola. Construir um parque novo. Gosto de brincar de brinquedo novo. Brincar de pegar pedra, de fazer esconde, essas coisas assim. Aí eu gosto do brinquedo novo. Aí eu gosto do brinquedo velho também. Então eu acho que isso para nós, para mim foi muito gratificante. De saber que as crianças podem entrar aqui, ficar 3, 4 anos e ir para a escola já pronto, lendo, escrevendo. Nem todos lêem e escrevem, mas muitos deles lêem e escrevem. E que o projeto deu muito certo. Quanto mais a gente cuida das crianças, melhor nós temos o país. A alimentação é um direito fundamental e ela tem uma vinculação com a questão da educação. Então você não tem que apenas encher a barriga do pequeno para que ele não desmaie de fome e para que ele aprenda melhor. Você tem que utilizar o alimento como veículo pedagógico para que ele estabeleça, a partir daquilo que eles têm na escola, que ele estruture os hábitos dele para fora da escola. Aqui na minha escola a gente faz comida, eu acho muito legal. Eu gosto de comer legumes. Eu como biscoito. Eu gosto de comer também almôndega que eles fazem algumas vezes. Arroz e feijão. Quando a gente faz oficinas, cada sala faz um prato. E assim, as experiências são riquíssimas porque aquele alimento que uma sala preparou, todos os outros gostam, porque é compartilhado. Aí na hora do lanche, na hora do jantar, a gente leva aquele alimento para eles experimentarem. A sala de fulano que fez. Tem o bolo de cenoura, da cenoura natural. Foi a sala ou mini grupo que fizeram, sabe? Tem essa partilha do alimento que isso estimula eles a se alimentarem melhor. A gente queria potencializar esse trabalho.
Aí pensamos assim, bom, tem nessa cadeia produtiva da alimentação escolar, essa coisa tão complexa, onde é que nós ainda não estamos enxergando muito? Quem está mais vulnerável nisso? Aí não foi muito difícil chegar à conclusão de que era a merendeira. Boa parte da alimentação escolar está terceirizada, a mão de obra está terceirizada para empresas. Nós vamos resgatar esse vínculo. Aí bolamos um concurso de receitas e fomos falar com a São Paulo Carinhosa, porque nós vamos fazer um trabalho em cadeia. Nós vamos melhorar a relação com as merendeiras vão melhorar a relação com as crianças, isso vai se refletir num prato mais gostoso, porque os ingredientes a gente está dando, e as crianças vão comer melhor aquilo que a gente está dando, que é de primeiríssima linha. A gente bolou um prêmio que envolvesse, de um lado, a receita culinária, mas, assim, como precursor dessa receita, todo o envolvimento da comunidade educacional para buscar a receita. O importante é que eles façam um barulho bom em torno da questão do alimento, dos impactos do alimento na saúde, no meio ambiente, na sociedade. Quanto mais barulhento for isso, mais rebuliço eles fizerem internamente, melhor pontuados eles vão estar. E a receita da querida merendeira viria como culminância desta movimentação. Então ela não vale lá no Google ver a receita. Ela tem que vir, tem que ter casamento entre a movimentação feita na comunidade e o trabalho da merendeira. Eles mudam o olhar deles o educador, pela pessoa que está fazendo o alimento, tá na cozinha preparando o alimento, porque assim, se a gente não mostra para eles que existe uma equipe por trás dos alimentos que eles consomem, fica uma coisa mecanizada, parece que é tudo industrializado. E eu acho que essa vontade, essa curiosidade de experimentar, ela não existe se você não faz essas intervenções, não traz essas propostas para que eles melhorem na alimentação. As primeiras colocadas tinha categoria quente e categoria fria. Aí foram 2 duplas para a África, para Dakar. Foi um encontro com mais de 20 nações africanas para falar sobre alimentação escolar e sobre como eles estarão desenvolvendo programas à semelhança do programa brasileiro. Aí chegam as mulheres lá e dão uma aula, mas assim, né, em cima do pedestal, totalmente orgulhosas. Foi uma coisa muito, muito emocionante. Quem passou pela área pública sabe que talvez a coisa mais difícil seja integrar as políticas, que as políticas dialoguem entre si e que elas percebam quanto elas podem contribuir para você alterar os indicadores sociais e educacionais e de qualidade de vida de uma cidade, e passa muito por essa integração, né? O setorial existe na cabeça do gestor público, mas na vida da pessoa está tudo integrado, é uma coisa só. Saúde é cultura, cultura é educação, educação é acesso à informação saudável, alimentação saudável, né? Então a gente separa essas coisas no momento de planejar, mas na vida real está tudo junto. Então eu acredito que só dá para perceber se houve avanço se a gente tiver uma leitura complexa desses indicadores. Foi nesse contexto que a gente foi contactado pela equipe do São Paulo Carinhosa para fazer uma análise, para propor uma metodologia de análise do projeto. Então a gente propôs para a equipe a realização de uma avaliação de processo que analisa o processo de decisão relacionado com o programa, as articulações políticas que levam à decisão, a estrutura de implementação que se produz, se propõe, e depois a implementação propriamente dita, né? No caso específico do São Paulo Carinhosa, a questão da intersetorialidade como uma dimensão central da política trouxe muitos aprendizados para nós sobre as formas de avançar e as dificuldades e os obstáculos colocados para a promoção da intersetorialidade. Esse projeto que surgiu a partir do São Paulo Carinhosa, que foi a política da infância, essa vivência no glicério derivou para um projeto chamado SP95. Então, a SP95 ela é o primeiro projeto da Fundação Bernard Van Leer no eixo urbano. Então, nós estamos sendo a primeira experiência no mundo, né, que vai orientar e inspirar
outras nessa mesma direção. La historia del Glicério puede ayudar mucho porque nos dice cosas que podemos hacer y las cosas que tal vez tenemos que hacer diferentes. Pero se podría eso multiplicar a todas las comunidades de ese, vamos a decir, esas condiciones que existen en San Pablo. Podríamos aplicarlo en Río, o en Recife, o en Fortaleza, es decir, creamos uma política que é fácil de replicar. A estratégia Urbana 95, por que esse nome, né? Então, 95 é porque 95 centímetros é a altura de uma criança saudável de 3 anos de idade. Então, o Urbana 95 pergunta para as pessoas que estão no governo, na administração, que mandam na cidade, né? Perguntam, o que você faria diferente se você tivesse 95 centímetros de altura? Então, a gente não está pensando em fazer uma cidade especial para essa criança pequena. O que a gente precisa é incluir as necessidades da criança e da gestante dentro das políticas urbanas. Uma cidade urbana 95 quer dizer que acolhe, que inclui as necessidades de uma criança pequena e de uma gestante, tem que ser uma cidade que cuida. Uma cidade que cuida é uma cidade que tem que ser saudável, tem que ser segura e tem que ser pública, coletiva. Para melhorar a qualidade de vida urbana da população infantil, a gente precisa de multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e principalmente do engajamento das pessoas que vivem no lugar. Porque hoje, se a gente olha o espaço público, grande porcentagem em termos de área desse espaço é dedicado à rua, ao asfalto onde o carro circula, estaciona. Talvez 80%. Essa é uma proporção que deve mudar. Quer dizer, a arquitetura e o urbanismo devem pensar a mudança dessa proporção. A gente deve reduzir a proporção para os carros e promover uma condição de mobilidade de pedestres, de ciclistas, de velocidades menores que a velocidade do automóvel e conectar com todo o sistema de transporte público pensado para servir essa população. Então, nesse sentido, as crianças podem ir para a rua numa condição de mais segurança também, não só saudável do ambiente, mas mais seguro. E esses 4 anos de experiência, de vivência que a gente teve com o desenvolvimento dessa política, dessas ações, nos fez assim aprender muito sobre a causa, né? Vivenciar muito essa causa. Então eu fico muito feliz de ver que a gente está fazendo parte de um movimento que está aí, está no Brasil, está no mundo, né? E que a gente ganha consciência da importância que é, né? Fazer com que as nossas crianças tenham as boas-vindas, né? Nesse mundo. O trabalho de união tem sido um trabalho muito gratificante, porque nós vemos cada pessoa dando o seu melhor, né? Como falei, o padre, né? o taxista, o psicólogo, o enfermeiro, né? O comerciante, a vizinha, o vizinho, as crianças mesmo chegando e se juntando a esse processo. Então, quando nós nos unimos, começou a haver uma dinâmica. Então, estamos numa escadinha de crescimento, né? Ou estamos construindo um mundo melhor dentro do próprio Glicério. O Glicério novo está surgindo. Então, é algo que não para em nós. Acho que essa, para mim, é o que existe de mais precioso nesse trabalho, né? Que não é algo que está neste tempo, é algo que ocorreu agora e que certamente vai frutificar ainda por muito tempo aí. Acho que é isso. Eu acho que a rua antes era muito simples, então as pessoas tinham um pouco de medo, mas tinha muita gente fazendo coisas erradas aqui na rua, assim. E agora meio que tá mais alegre, mais perigoso, vamos dizer assim. Só eu, da minha adolescência só sobrou eu. Todos morreram. Todos morreram. Eu nasci e me criei na rua São Paulo. Só eu que tô viva. Não sobrou ninguém. Ninguém. Só eu. Gente, é muito lindo. É muito lindo. Você entrar nessas casas, você vê que uma vida se transformou nesse lugar. Eu acredito nesse lugar. Eu acredito que pode ser quebrada essa coisa de tem que traficar, tem que roubar, tem que fazer parte do PCC, tem que ser o pá pra ser gente, sabe? Eu acredito. E é por isso que eu tô aqui.